quer aprender a desenhar. É bem mais fácil do que pode acreditar. Pegue o lápis e sua imaginação, papel, borracha e começa a diversão. Fala, galera! Então, hoje a gente vai aprender a fazer um desenho de paisagem e aprender a pintar com tinta, né? A gente vai trabalhar com aguada aqui, ó. Então, primeiro a gente vai aprender a desenhar. A gente vai fazer o desenho, depois a gente vai fazer a pintura com essas tintas aqui. Bom, galera? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar aqui embaixo, na folha, ó. A gente vai fazer tipo assim uma meia-luazinha, né? Vamos achar o meio aqui da folha. Vamos chegar um pouquinho para a esquerda aqui, ó. E a gente vai fazer uma árvore aqui. Eu estou fazendo o esqueleto da árvore. E agora eu vou jogar os galhos aqui. Um lado, do outro. Vou fazer uns ovais para marcar onde serão as folhagens da árvore. Aqui embaixo eu vou colocar uma pessoa encostada na árvore. Mas antes disso, eu vou dar volume a essa árvore. Subindo. Um desenho bem simples, bem rápido mesmo. Olha só, agora a gente vai fazer aqui umas voltinhas para indicar as folhagens. Então, gente, depois de apagado aqui o excesso de lápis, ficou assim. Agora eu vou desenhar um personagem sentado aqui, lendo um livro. A primeira coisa que a gente faz aqui é pensar onde o personagem vai estar sentado, ou seja, o bumbum do personagem. Depois a gente tem que pensar na coluna vertebral, que sai daqui, encosta na árvore e faz uma curva para frente. Aí aqui eu já posso colocar o pescoço do personagem, mais ou menos o pescoço, e aqui um círculo que vai indicar a cabeça. Vou marcar aqui o meio e vou já projetar o que seria a perna do personagem. Então aqui é a coxa do personagem, aqui é o joelho do personagem e aqui a canela do personagem. Aqui já vai estar o pezinho do personagem. Aqui eu vou pensar no ombro do personagem. Aqui, cotovelo, aqui, né? E aqui o personagem com a outra parte da mão. E aqui já vai estar segurando o livro. É bom a gente já desenhar o livro de uma vez, porque fica mais fácil para depois a gente colocar a mãozinha, a parte de trás do livro, né? Eu já vou pensar aqui ó, como seria a outra folha lá, ó, lá atrás, ó, projetando para cá. Né? Então aqui eu tenho o livro. Aqui eu já vou pensar na mãozinha. Vou fazer uma mãozinha bem simples. O dedão lá atrás escondido, aquela mãozinha meio luva mesmo, ó. O dedão para cá, ó. E aqui já posso pensar no outro braço do outro lado. Vamos imaginar que esse personagem esteja à altura dos olhos, como já fizemos em outras aulas. Um olhinho bem simples, só um pontinho mesmo. Um nariz bem simples, uma boquinha bem simples, tudo bem simples mesmo. A gente vai se preocupar mais com a pintura aqui. Então, vamos fazer um desenho bem simples mesmo. Outra perninha sai lá, o joelho está aqui. Então, vamos terminar esse personagem agora rapidinho. Ó. Colocar um cabelinho nele. Depois que eu fizer isso, que der essa engordadinha nele, eu vou também apagar esse excesso de lápis aqui, né? O esqueleto, para ficar só o personagem mesmo. Aqui pode ter uma graminha, sentado numa grama, né? Se quiser colocar flores aqui e tal, também dá, né, gente? Pois é, galera, depois de eu apagar toda a parte de lápis que não me interessa, a gente pode pintar primeiro e contornar depois, ou contornar primeiro e pintar depois. No caso, se você estiver utilizando uma caneta que seja essa tipo marcador aqui, ó, marcador para retroprojetor, que é uma tinta permanente, você pode contornar primeiro. Por quê? Porque ela não se dissolve com a água. Agora, se você estiver utilizando uma caneta, que é uma caneta hidrográfica, ou seja, uma caneta à base de água, ela vai se desfazer quando você pintar. No caso aqui, eu vou utilizar, essa é uma caneta esferográfica, bem fininha. Tá vendo, galera? Então, eu vou contornar tudinho. Quando tiver contornadinho, aí a gente passa para a parte de pintura. Vamos lá? Vamos caprichar bastante no contorno. Lembrando que essa é uma caneta esferográfica. Ela pode receber tinta por cima depois. Ela não se desfaz. Então, gente, depois dele todo contornado, a gente agora vai passar para a pintura.
Eu vou utilizar a tinta amarela, a tinta azul, a tinta vermelha e talvez um pouquinho da tinta preta. Para isso, gente, a gente precisa deixar essas tintas bem aguadas. Tá vendo aqui? Estou com um reservatório de água aqui e vou criar essas tintas. A primeira tinta que eu vou fazer vai ser a verde, tá bom? Então vamos lá para a gente criar a verde. O verde é a mistura do amarelo com o azul. Eu peguei vários recipientes aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem o quão líquido é a tinta. Não pode ser grossa não, aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho só, uma pitadinha, ó, pitadinhazinha de amarelo, uma pitadinhazinha de azul e vou pegar agora a água, ó. Vou pegar essa água e vou jogar ali dentro. O próprio pincel, ó, eu mergulho ele e jogo aqui, ó. Vai pingando água aqui dentro, tá vendo? Eu faço isso aqui, ó, bem aguado mesmo, ó. Bem aguadão. É importante a gente fazer uma quantidade suficiente, a gente não precisa fazer outra tinta, porque às vezes a gente faz a tinta e ela não fica igualzinha. Mais água, bastante água mesmo. Ó. A gente testa ela, uma folha, ó, tá bacana? Tá bacana. Testei a tinta lá, ó, bem aguada mesmo, ó. E aqui eu vou trabalhar assim, ó. Deixa ela bem manchadinha mesmo, ó. Vai parecer folhagem, ó. Parte de dentro aqui. Essa aqui é a base, né? Agora a gente pode jogar uma outra cor aqui. Como vocês sabem, existe luz, né? Então, se a gente fosse fazer um negócio mais realista, a parte de cima é mais clara, essa parte de dentro da copa aqui é mais escura. Vou pegar e jogar um pouquinho mais de água, para ficar mais rala ainda, e jogar um pouquinho mais de amarelo, esse verde fica um pouquinho mais pro amarelo, para esse sol. Vou trabalhar só a parte de cima aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, pincel batendo, só que agora preenchendo mais as partes brancas. Tá mais para amarelo agora, mais amareladinho, né? Só essa parte de cima aqui que vai ficar assim. A outra parte de dentro, a gente vai escurecer um pouquinho, vou até jogar um pouco lá dentro. Depois a gente vai escurecer um pouquinho mais. Agora vamos fazer uma escurecida, né? Vamos escurecer um pouquinho mais esse verde. A gente pode utilizar um pouco mais de azul, uma pontinha. E vou colocar uma pontinha de preto também, ó. Um pouquinho só. Um pouco mais de água. Fazer um teste aqui no papel. Quando eu achar que tá bom, aí eu vou lá, né, aplicar a minha tinta lá no desenho. Vamos lá. Acontece de você às vezes fazer a tinta e achar que ela não tá boa. Ah, não, queria um pouquinho mais escuro. Aí você vai testando, escurecendo, né? Até ficar do jeito que você quer. Não tem importância sair um pouco fora da linha também não, ó. Invadir um pouquinho o caule, não tem problema não. A gente vai criar um degradêzinho aqui, né? Em cima um pouquinho mais claro, embaixo um pouquinho mais escuro. Agora vamos trabalhar no caule, gente. Então, o caule é marronzinho, né? Como é que a gente faz o marrom? A gente pega o vermelho, já peguei um outro potinho, tá vendo? Coloquei um pouquinho de vermelho nele. A gente sabe que o caule, ele não é um muito grande, tá vendo? A gente vai utilizar pouca tinta. Então não precisa fazer muita tinta. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto, misturar, e um pouquinho só desse amarelo aqui. Depois a gente vai testando ele. Então uma cor legal. Já que é uma cor legal, né? Vamos lá aplicar ele no nosso caule. Aqui é diferente, né? A gente vai fazer batidinho não, vai fazer direto assim, ó. Como se estivesse fazendo o caule mesmo, tá vendo? Pode utilizar um outro pincel se quiser, um pincel mais fino. Estou usando só a pontinha do pincel. Fazer isso aqui. Olha lá, ó. Viu? É um efeito bacana. Agora vamos trabalhar a nossa grama. Nossa grama, a gente já tem um verde, né? Deixa eu dar uma limpada aqui no pincel. E vou utilizar o mesmo verde, tá? Eu já tenho um verde aqui pronto, não tem? Só que eu quero ir um tom diferente. Eu vou fazer um tom diferente. Eu vou misturar um pouquinho mais de azul nele, deixar ele mais azulado. E da mesma maneira, vou colocar água nele. Né?
testar aqui como é que ele está. Ah, ficou um verde bem bonitinho, né? Agora eu vou pegar esse verde e vou trabalhar ele lá. É bom de trabalhar no sentido da grama mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Da onde a grama está puxando, você vai. Vou pegar mais um pouquinho de verde aqui. Vou ficando muito forte. Só espalhar. De acordo com o pincel que você utilizar, ele vai dar um efeito diferente. Agora eu vou jogar só água aqui, tá, gente? Ó. Peguei só água, que a água está um pouquinho suja. O pincel está um pouquinho sujo de água, então dá para fazer isso também, ó. Usar só água. Um pouquinho seca, dá um efeito bacana. O personagem eu vou pintar de uma cor só, gente. Vou fazer ele monocromático. Vou pegar um vermelhinho aqui, fazer um rosinha. Então, agora eu fiz aqui, ó. Peguei um pouquinho de vermelho, joguei água, e ele é o nosso rosa, né? Ele vai trabalhar, vai ficar bem, bem clarinho mesmo, né? Agora vamos lá, testei aqui no papel, ficou bacana. E agora eu vou jogar no personagem. Às vezes você não precisa preencher ele todo, deixa uns trechos sem nada, para parecer que é luz, né? Isso fica bem bacaninha. E para fechar o nosso desenho, a gente vai fazer o céu. O céu é azul, né, gente? Fácil de fazer, né? Então, gente, aqui, ó, eu fiz uma quantidade boa, porque o céu, gente, ele é bem, né, bem extenso. Óbvio que eu não vou pintar tudo, eu vou pintar mais aqui dentro, vou deixar umas partes em branco, que vão ser as nuvens. Mas é bom a gente fazer uma quantidade, uma dica bacana, uma quantidade de tinta suficiente para o espaço que a gente vai preencher. Então vamos lá. Sempre imaginando que essa parte branca aqui é a nuvem, né? Você vai desenhando a nuvem direto com o pincel. É bom não colocar uma quantidade muito grande também de tinta de uma vez só não, gente. Vou colocando de pouquinho em pouquinho. Se achar que está muito claro, pode dar uma segunda mão, ó, para ficar mais escuro. Ou colocar mais tinta, misturar mais tinta sólida aqui, aí ficando mais grossinho. Esse é o gosto de cada um. Eu prefiro bem clarinho assim, né? Dá para depois também, depois que estiver seco, trabalhar com lápis de cor em cima. Colocar mais detalhes, mais sombras e tal. Então, gente, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Tá? E a gente se encontra da próxima vez. Valeu, gente. Capricha aí.